Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive para sempre. Vamos celebrar,
ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, Vamos celebrar. vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos louvar o hino de número 324, do cantor cristão Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele Poderá livrá-la. seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado em nessa proteção, viva Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emmanuel. No poder de Cristo Mestre, Minha vida salva está. no perigo Que se cala, Ele poderá livrá-la. seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder De Cristo Mestre, minha vida salva está. no perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo
Dois homens trazem uma oferta ao Senhor. Um do fruto da terra, outro das primícias de seu rebanho. Deus aceita um e rejeita o outro. Mas por quê? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A palavra nos diz claramente que a oferta que Abel trouxe eram as primícias de seu rebanho. Mas não diz que Caim trouxe as primícias de sua colheita. Diz simplesmente, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim cultivou a terra e com o tempo juntou o suficiente para trazer uma oferta. Era uma oferta nos termos de Caim. Deus aceitou a oferta de Abel porque foram as primeiras crias de seu rebanho. A oferta de Caim foi rejeitada porque não eram as primeiras colheitas. Dar a Deus as primícias requer fé. Quando nasce o primeiro cordeiro de um rebanho, não é possível saber quantos mais cordeiros aquele rebanho irá produzir. Mas Abel deu a primeira cria de seu rebanho por fé, enquanto Caim primeiro se certificou que teria o suficiente antes de ofertar a Deus. Muitos de nós tratam a Deus da mesma maneira que Caim. Nos certificamos que temos dinheiro suficiente para depois ver se existe alguma sobra para dar a Deus. Quando ofertamos das sobras, Deus não pode aceitar nossa oferta, porque não são nossas primícias. Outras histórias enfatizam essa verdade. Quando da queda de Jericó, o Senhor deu instruções muito claras que os israelitas não deveriam reter nenhum dos despojos da guerra. Tudo aquilo era dele, declarou o Senhor. Jericó pertencia ao Senhor porque era a primeira cidade conquistada na terra prometida. Era a primícia. Deus reteve sua bênção de Israel porque um homem tomou dos despojos da guerra para ele. As primícias pertencem a Deus, somente a Deus. Existia muito mais em jogo do que dinheiro quando Abraão ofereceu seu primeiro filho, Isaque. Quando Deus pediu Isaque, Abraão não esperou ter outros 10 filhos antes de ofertar. Abraão deu o primeiro quando Isaque ainda era o único que tinha. Abraão tinha apenas as promessas de mais filhos. Foi preciso fé para Abraão oferecer Isaque. Fé que Deus honrou e abençoou. E Deus fez o mesmo por nós. Ele deu suas primícias na forma de seu filho, seu primeiro e único filho, que foi dado a nós enquanto éramos ainda pecadores. Deus nos deu Jesus em fé de que um dia talvez nós dessemos nossa vida a Ele. O presente de seu filho veio antes mesmo da bênção do arrependimento e da salvação. Devemos dar nossas primícias da mesma maneira. Antes mesmo de ver as bênçãos de Deus, nós damos em fé. Dar as primícias de seus recursos diz o seguinte: Senhor, eu reconheço que o Senhor vem em primeiro lugar. Eu te coloco em primeiro lugar na minha vida, e eu confio que o Senhor cuidará de mim.
nosso amigo Santo Espírito. Esperamos pelo teu soprar, com seu óleo venha nos ungir, com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Oh, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Mais uma vez. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Mais uma vez. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Oh, mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos
vamos outra vez aqui. Desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só para ouvir tua voz. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. O sobrenatural acontecer. E nada me será impossível. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Sim, tu és. Em tua sombra eu descanso. Só para ouvir tua voz. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus.
graça e a paz, povo de Deus. Mais um dia que fez o Senhor e nós estamos alegres por estar aqui, podendo chegar ao seu lar, chegar aí em seu aparelho de TV, ou celular, ou computador. O que importa é que a palavra de Deus está chegando em sua casa. Mais um domingo, né, que nós estamos aqui 100% online, mas em breve nós vamos poder nos reunir em nome de Jesus. Então, meus amados, eu gostaria de dar alguns avisos antes de trazer a mensagem. O primeiro aviso é sobre as nossas escolas bíblicas dominical online no Facebook da igreja, que está uma bênção. Ontem tivemos aí 40 pessoas, 39, 40 pessoas que ficavam aí estudando conosco a escola bíblica dominical. Então, se você ainda não está participando, participe, porque nós estamos estudando, né, um discipulado dedicado à palavra. Ontem nós estudamos sobre vivendo a palavra com integridade, a prática da palavra que traz a integridade, e tem sido bênção. Quem tem participado tem sido edificado, eu também tenho sido edificado, é ao vivo, e é muito bom estar com os amados irmãos. Então, vamos estar dando início aos cultos presenciais na primeira semana de julho, primeiro domingo de julho. Nós vamos estar trazendo os cultos às 17 horas. Os irmãos vão poder estar lá, só que nós vamos tomar algumas precauções, tá certo? Eu já vou dar esses avisos aqui para os irmãos. Primeira precaução, né? Idosos a partir de 60 anos, eu peço que fiquem em casa e assistam pelo online, porque ainda o decreto do governo não autoriza crianças com menos de 10 anos e idosos a partir de 60 anos. Então, tanto os idosos como as crianças vão ficar em casa. Nós só vamos iniciar os cultos, ainda não vamos iniciar as reuniões de MCM, de SHB, de juventude, até para evitar, pois sabemos que a pandemia ainda não passou. E aí nós temos que ter esses cuidados, tá certo? Então, primeiro domingo de julho, 17 horas, nós vamos ter o nosso culto lá. Os irmãos, por favor, vão de máscaras, tá certo? Lá não abrace ninguém, não aperte a mão de ninguém, a não ser que seja com o cotovelo. E nós vamos estar tomando essas precauções. Lá na igreja, nós vamos estar com álcool gel, e os irmãos, ao entrar, o diácono vai estar ali oferecendo álcool gel para que o irmão possa passar em suas mãos. E assim a gente vai continuando. Eu creio que o pior já passou, né? Passamos aí 3 meses sem cultuar, desde o dia 20 de março, que nós não estávamos nos reunindo presencial em nossos cultos, e já está tudo já se encaixando, e em breve a gente vai poder abraçar, vamos poder fazer os nossos retiros, né? E vamos poder estar em comunhão com os irmãos. Amém? Um outro aviso que eu peço aos irmãos é sobre o nosso curso de transmissão ao vivo. Alguns pastores me procuraram e pediram para que eu fizesse uma transmissão, um curso de transmissão com essas tecnologias que nós estamos usando, pois algumas igrejas ainda não têm essa tecnologia. Eu, como sou da área de informática, tenho uma facilidade e consegui aí aprender algumas coisas, e nós estamos conseguindo avançar. Então, você que está nos assistindo, pastor de qualquer denominação, a nossa igreja vai estar oferecendo em breve um curso de transmissão ao vivo com a tecnologia OBS, que é um software muito utilizado para fazer isso, para transmitir simultaneamente, tanto no Face quanto no YouTube, tá certo? Então, a gente criou um grupo do WhatsApp, já tem, acredito que 10 pastores nesse grupo, e mais algumas pessoas que vão estar participando. E em breve a gente vai estar marcando a data, mas por enquanto nós vamos estar aí trazendo essa divulgação para juntar o máximo de pastores e assim a gente realizar esse curso e abençoar as igrejas. Lembrando que esse curso vai ser totalmente grátis. A Primeira Igreja Batista Cruz de Rebouças não vai cobrar nenhum centavo para isso. Os irmãos vêm, vão passar uma tarde aqui conosco e vai aprender, né, até fazer alguns efeitos especiais em nome de Jesus. Deixa eu contar um segredo aqui para os irmãos, revelar um segredo, né? Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu não estou em casa. Eu não estou na igreja, eu estou em casa. Essa tela aqui atrás é um efeito especial aí que nós aprendemos a fazer com a tecnologia OBS.
então não estou aqui na igreja, estou na minha casa e consigo, né, trazer essa transmissão para os irmãos. E foi um segredo que eu revelei aí, mas é bom para os irmãos terem conhecimento. Amém? Então, eu estou trazendo, eu geralmente prego para os irmãos aquilo que eu estou vivenciando nos meus estudos bíblicos. E eu tenho estudado, né, o livro de Romanos. Eu me lembro que a última vez que eu parei para estudar o livro de Romanos, eu era seminarista ainda, quando eu estava lá com o pastor Davi, e eu estudava muito, lia muito o livro de Romanos, e Deus colocou em meu coração de estar trazendo alguns estudos, algumas palavras sobre o livro de Romanos. Eu vou estar pregando hoje em Romanos 8, Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. E próxima semana a gente continua ainda em Romanos 8, que vai falar sobre no que nós devemos nos alimentar, como devemos alimentar o nosso espírito, para que nós não venhamos a cair nas ciladas do inimigo. Meus irmãos, hoje, o momento que nós estamos vivendo é um momento que as pessoas estão com muito tempo livre. E esse muito tempo livre, às vezes, não é utilizado para a prática da leitura da Bíblia, da oração, não é utilizado. Infelizmente, às vezes, as pessoas tendem a dar uma fugida desse padrão de leitura da Bíblia, de oração, de jejum, e dão uma fugida para outras programações, e às vezes essas programações nos levam a nos afastar do Senhor. Não estou falando aqui, não me entendam errado, que eu não posso assistir a minha Netflix, que eu não posso assistir um filme, que eu não posso assistir uma série, não estou falando isso. Eu estou falando que nós temos que ter cuidado com o que nós vemos, com o que nós estamos vivenciando, principalmente nesse momento de pandemia, pois a mente está muito livre, está com muito tempo, e a mente vazia, você já sabe de quem é a oficina, não é isso? A mente vazia é a oficina do inimigo de nossas almas, e muitas vezes, muitos cristãos acabam se desviando do caminho do Senhor, da prática redentora da misericórdia do Senhor, para estar vivendo na carne. E hoje nós vamos trazer, né, uma palavra em Romanos 8 que venha falar disso, que venha falar de pecado, que venha falar das práticas pecaminosas e que venha falar da solução, como nós devemos, né, estar solucionando isso aí. Mas vamos orar e logo em seguida, Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 7, próxima semana eu dou continuidade do versículo 8 em diante, sempre essas mensagens expositivas para trazer um clareamento da mente de cada um no que diz respeito à palavra do Senhor. Vamos orar. Ó meu Deus, estou diante da tua escritura sagrada, e a tua escritura sagrada diz que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então, ó Deus, que a tua vontade seja realizada em nossas vidas. Que a tua vontade, ó Deus, seja realizada na vida de cada pessoa que está assistindo essa transmissão aqui da Primeira Igreja Batista em Cruz de Rebouças e Jardim das Oliveiras. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, pois nós queremos acertar, queremos avançar, queremos andar contigo, mas muitas vezes, ó Deus, nos desviamos do teu caminho. Mas, Senhor, tenha misericórdia dos teus servos, que às vezes se desviam, mas te amam e querem estar perto de ti. Nos ajuda a entender essa palavra, nos ajuda, ó Pai, a praticar a tua palavra e a avançar na pregação do Evangelho. É assim que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse nos que não andamos
segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5 ele diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Versículo 7, eu encerro quando ele diz: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Amém? Que Deus abençoe e aplique essa mensagem no coração de cada irmão que está ouvindo agora. Estamos diante de uma palavra que já no início, no primeiro versículo, ele diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Primeiro nós temos que entender o que é condenação, o significado de um condenado, de alguém que está condenado. Aquela pessoa que às vezes você ouve falar, né, que teve uma prisão perpétua, tem muito a ver com isso, o condenado, aquele que foi preso, que está ali amarrado ou que foi talvez escravizado por algo. É aquele que está condenado a uma vida dura, uma vida difícil, uma vida de pecado, uma vida que eu e você conhecemos muitas pessoas que nós olhamos para ela e diz: por que fulano sofre tanto? Por que a vida daquela família é daquele jeito? Por que está acontecendo aquilo com aquele garoto, com aquele jovem, com aquela família? Por que aquele senhor de já tanta idade não tem sabedoria e vive sofrendo? Nós vivemos vendo essas coisas e muitas vezes nós não entendemos quando às vezes a gente vê um cristão nessa situação. Às vezes nós olhamos para alguns cristãos e dizemos assim: por que fulano sofre tanto? Porque ele está na igreja, ele frequenta isso, ele é às vezes um diácono, às vezes um pastor, mas por que vive sofrendo? Porque vive em certas situações, porque algo está acontecendo na vida dele, porque ele não tem uma vida de paz, como a própria palavra diz. Vou ler de novo para os irmãos, para que a gente entenda, né, o sentido da palavra quando ele diz: pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus não quer dizer que você está em Cristo Jesus se você frequenta uma igreja. Não quer dizer que você está em Cristo Jesus se apenas você lê a Bíblia. Não quer dizer que você está em Cristo Jesus se você é uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus. Todas essas coisas, elas vão te ajudar muito. Oração, leitura da palavra, conhecimento. Mas ontem eu falei na Escola Bíblica Dominical e hoje eu vou continuar nesse tópico, que se a prática redentora de Cristo não for uma constante em sua vida, se a sua vida espiritual for negligenciada, você vai sofrer muito. Por isso, quando ele diz aqui que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão falando daqueles que realmente Cristo Jesus tem olhado lá do mais alto céu e tem olhado para essas pessoas e tem dito: esse é o meu bom servo e fiel, ele tem feito a minha vontade. E aí eu já vou começar a explicar para os irmãos a vontade de Cristo pela pior forma. Muitas vezes nós pensamos que Cristo olhar lá de cima e fazer assim legal para nós é que nós devemos fazer tudo como manda o figurino. Nós devemos, né, ler a Bíblia e cumprir todas as coisas, né, que a Bíblia manda a gente fazer e que a gente tem que fazer isso ao pé da risca, né? E na grande maioria das vezes não é assim. Não é assim porque a lei, os profetas, o Antigo Testamento inteiro, que eu amo ler, ele serve para mostrar a você que sem Cristo Jesus você não vai conseguir, né, a vida de paz e a vida de tranquilidade, porque o Antigo Testamento, que muitas vezes as pessoas não querem considerá-lo mais, mas eu considero, e claro, vou continuar considerando,
ele mostra que nós não temos condições de cumprir tudo que está escrito ali. Nós temos que nos esforçar, nós temos que viver, mas uma das práticas que o Evangelho, quando ele diz aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, é aquele que tem a prática de olhar para dentro de si e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu quero sair dessa vida que eu vivo, eu não quero mais viver essa vida difícil de estar fazendo coisas erradas, conhecendo a tua palavra. Pois aquele que conhece a palavra de Deus, ele é alguém que tem uma responsabilidade maior. Quem conhece a Cristo, ele é bem diferente daquele endemoniado Gezareno. Ele é bem diferente daquele que nesse exato momento está em um bar. Ele é bem diferente daquele que está ali se prostituindo, se drogando. Mas quando eu digo que ele é bem diferente, eu quero que você me entenda que ele não é diferente porque ele é melhor ou porque ele é pior. Ele é bem diferente porque quem conhece a palavra tem uma responsabilidade enorme porque já conhece. E quem crê nisso, diga amém. Se você conhece a Jesus Cristo, você sabe dos mandamentos, você tem que ter o temor do Senhor. E esses mandamentos, ele vem a nos ensinar que nós, a cada dia, nós temos que viver da graça e da misericórdia de Deus, porque nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos de fácil perdição, qualquer coisa nós nos iramos, qualquer coisa nós fazemos mal, nós somos pequenos, falhos, e por reconhecer essa pequenez em mim, eu tenho orado, desde que eu me converti, a seguinte oração: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque se não for a tua misericórdia, se não for o teu amor, se não for a tua palavra na minha vida, se não for a tua graça, se não for, Senhor, o Senhor dentro de mim, as coisas vão desandar todos os dias. Todos os dias temos que ter esse sentimento de dizer, não consigo alcançar certo nível de maturidade sem a graça, sem a misericórdia, sem o amor de Deus. Fazendo isso, cumprindo essa lição, sabendo que você não conhece nada, sabendo que você não pode nada, sabendo que você não é maior do que ninguém, nem melhor do que ninguém, as coisas vão ficar fáceis. Você vai encontrar abrigo em todos os lugares, as pessoas vão amar você, as pessoas vão te ajudar. Aonde você estiver, você vai ser chamado de pessoa humilde, você vai ser chamado de pessoa que é uma pessoa simples, porque você nunca está com os olhos altivos. Nunca você está com os olhos de dizer assim, eu caí nessa por causa da minha esposa, eu caí nessa por causa do meu cunhado, eu caí nessa por causa do meu irmão, eu caí nessa história aqui, nessa dificuldade da minha vida por causa do pastor da igreja. Você não vai arrumar pecado. Você não vai se culpar você não vai transferir a culpa para outro. Então vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que não há nenhuma condenação para o mais condenado possível, para a pior prostituta, para o pior pai de família, para o pior marido, para a pior esposa, desde que eles tenham o sentimento de dizer, Senhor, errei. Meu Deus, eu fiz o que era mal, pequei contra ti. E eu queria sair dessa. Eu queria sair dessa situação. E eu gostaria que o Senhor tivesse misericórdia de mim. E eu gostaria que o Senhor me orientasse. Eu gostaria que o Senhor me desse uma abertura para que eu pudesse ter uma nova vida, ter uma nova chance. Eu não sei se vocês lembram, mas Jesus tinha uma frase bem interessante. E essa frase dele é, vá e não peques mais. Um dia Jesus curou um homem que estava no tanque de Betesda, e eu não me lembro se na Bíblia tem outra situação parecida com aquela, mas eu acredito que não tenha, eu não me lembro de ter visto, onde Jesus chega para ele e diz, olha, você pecou, eu te restaurei, mas vá, não peques mais, mas cuidado, para que não venha te acontecer coisa pior. Geralmente Jesus,
ele diz assim, vai, não peques mais. Mas com aquele homem ele disse, olha, cuidado, não faça de novo. Cuidado para que não te aconteça coisa pior. Jesus Cristo deu um alerta a esse homem, pois muitas situações na nossa vida, elas às vezes são alertadas grandemente e muitas vezes nós nos condenamos, pois o alerta chegou. O pedido de Deus, olha, sai dessa, vai para outro caminho, olha para outra situação. E muitas vezes as pessoas não dão ouvidos a isso e são condenadas. São condenadas aqui. E se não acordarem para Jesus, vão ser condenadas eternamente. E quando eu falo de condenadas aqui, tem vidas ruins. Meus amados, eu nunca vou me esquecer de uma vez que eu estava na igreja e alguém levou um jovem para conversar comigo. Não foi ninguém da igreja, não. Uma pessoa que estava lá e passou e me viu ali e estava com um jovem e disse, eu queria que o senhor desse um conselho a esse rapaz. E aí eu conversei com esse rapaz, eu olhei nos olhos dele, ele contou a história, ele tinha algumas dificuldades, né, com droga e com outras coisas, e eu conversei com ele, olhei nos olhos dele, conversei com ele, contei uma experiência de um parente meu muito próximo que sofreu com isso e acabou até morrendo, e conversei com ele, olhei nos olhos dele e disse, meu jovem, você é tão jovem, você tem uma profissão, ele tem uma profissão muito boa, e você é envolvido com isso, você tem uma profissão, você pode trabalhar, você pode ganhar o seu dinheiro, cuidado que esse seu parente que trouxe você aqui, ele foi usado por Deus, o nome dele é Anjo do Senhor, trouxe você para você ouvir um testemunho de alguém que já conhece alguém nessa situação e que já sofreu, e você escute, aceite Jesus como o seu único e suficiente Salvador, vem aqui para a igreja, aqui tem jovens da sua idade, você vai caminhar bem aqui, você vai ter pessoas aqui que podem te orientar, te ajudar. Infelizmente eu perdi o contato com essa pessoa e um belo dia eu encontrei de novo. E eu encontrei e eu perguntei ao parente dele, eu disse, como é que vai aquele nosso jovem, nosso amigo? Ele disse, pastor, ele está preso. E aquilo me deu uma dor tão grande no coração. Esse pastor, ele está preso. E eu fiquei olhando e digo, meu Deus, como a condenação para quem está em Cristo Jesus, você se liberta da condenação, das condenações desse mundo, das dificuldades desse mundo e da condenação eterna de padecer no inferno. Eu espero que as palavras que eu disse àquele jovem estejam lá com ele na cadeia, gritando no ouvido dele o tempo todo. Ainda há jeito, ainda há solução. Independente de você que está no presídio, independente de você que está viciado em drogas, independente de você que está em qualquer situação que o inimigo de nossas almas está dizendo a você que não há solução, mas há todo e qualquer tipo de solução em Cristo Jesus, e quem crê nisso diga amém. Meus amados, a palavra aqui eu separei em 3 tópicos para ser mais prático, fiz essa introdução, mas agora eu gostaria de dizer que devemos sempre lembrar o que Cristo fez por nós. Eu sempre digo aos irmãos que olhem para trás e vejam de onde você veio. Não fique pensando que você está nessa situação que está agora e se esqueça de onde você veio. Olhe para trás. Olhe para trás e veja quem você era, os vícios que você tinha, as dificuldades, os problemas que você enfrentou. E quando Cristo entrou em sua vida, tudo foi resolvido no tempo dele, na hora dele, do jeito que ele quis, em nome de Jesus. Devemos olhar, pois lá em Gálatas 5, versículo 1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olhem para trás aqueles que eram viciados em drogas, olhem para trás aqueles que eram viciados em álcool, olhem para trás aqueles que eram viciados em pornografias, em prostituição, em tudo que não presta, aqueles que eram escravos no pecado. Olhem para trás, vejam quem vocês são hoje e cuidado para não cair nessas coisas novamente. A palavra aqui é clara quando ela diz, portanto, permaneçam firmes. Quando ele diz permanecer firme, tem muito a ver em você se segurar em algo. Não sei se vocês já andaram em montanha-russa, eu andei umas 2 vezes, não ando nunca mais. E há acho que 1 ano e pouco atrás, meu filho inventou de me levar num brinquedo ali no Mirabilândia.
que eu tive a impressão, quando o brinquedo me jogou, que o espírito saiu do corpo. Depois ele voltou. Mas a impressão que eu tive foi esse. É um brinquedo que tem ali no Mirabilândia que eu não aconselho ninguém a ir. Parece um balanço assim, um pêndulo. Resumindo, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tive que me segurar firme, por mais tanto cinto de segurança, por mais uma cadeira, com tudo que tinha ali, mas eu me segurei tanto que quando eu soltei o negócio, minha unha tinha furado o banco assim, de tanto que eu segurei. Ele está dizendo que muitas vezes aqui eu tenho que fazer isso no Evangelho. Dificuldades, principalmente momentos como esse que nós estamos vivendo. Se segure firme no seu casamento, vai balançar para um lado, vai balançar para o outro, vai ter momento de crise, de discussão, de problemas, mas segure firme que isso vai passar em nome de Jesus. Problemas financeiros que são um dos piores que existe, porque nós vemos os nossos filhos precisando de algo e a gente não pode comprar, e às vezes não são coisas supérfluas, são coisas simples como alimento. E aí o servo de Deus tem que se segurar firme nas promessas de Deus, segurar firme na palavra de Deus, estar na presença do Altíssimo o tempo todo, para que não venha fraquejar, para que não venha murmurar. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Meus amados, devemos sempre nos lembrar o que Cristo fez por nós. Amados, fuja dos hábitos carnais. Fuja. Quando eu falo hábito, porque o que é um hábito? Aquilo que você faz, consequentemente, você faz uma vez por mês, você faz uma vez por semana, e a Bíblia está dizendo que isso vai te condenar, vai trazer condenação para a sua vida. Hábitos dos mais simples aos mais complexos. Por exemplo, não cuidar do seu corpo, da sua saúde, é um hábito pecaminoso. Devemos cuidar, não devemos cultuar o nosso corpo, mas devemos nos exercitar, estar fazendo exercícios, estar fazendo, tendo uma alimentação boa, devemos estar fazendo, com que a morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo, esteja em dia com os nossos exames, as coisas, pois essa situação do coronavírus levou algumas pessoas, mas levou outras que já tinham problemas sérios, crônicos, pessoas novas, pessoas com 20 anos, com problemas de pressão, pessoas com 25 anos, com diabetes. Então, não estamos dizendo que só foi por conta disso, mas devemos cuidar do nosso corpo. A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina desses hábitos, de fazermos coisas erradas, porque nós temos o hábito de fazer aquilo, e já fazemos aquilo e pensamos que aquilo ali não é pecado, e pensamos que aquilo ali é simples, e vivemos fazendo, e praticando, e vivemos a vida inteira assim. E aí, sofremos com isso, e às vezes nem percebemos que é a condenação do mal, o pecado que habita em mim, o pecado que habita, fazendo coisas, me escravizando, que tem feito eu fazer aquele hábito. Meus amados, Romanos 8:5 vai dizer: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo, e aí você anote o que eu vou dizer para você agora. Aquilo que você vê é aquilo que você pensa. E aquilo que você pensa é aquilo que você faz. Vamos de novo? Aquilo que você vê é aquilo que você pensa. E aquilo que você pensa é aquilo que você faz. Vamos lá. As coisas vêm em contato que nós temos com o mundo é através da nossa visão. Quando nós colocamos a nossa visão em algo, e o Espírito Santo de Deus faz: olhe para o outro lado. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu muito. Saia daí, olhe para o outro lado. Esse aí não é um bom lugar. Saia daí. Saia dessa situação. Quando eu vejo e vou, retrato, demoro olhando aqui para aquilo ali, fico visualizando, focando naquilo ali, eu levo aquela imagem para minha casa.
Eu levo aquela imagem para os meus sonhos. Eu levo aquela imagem para toda semana, de vez em quando, aquela imagem, aquela mensagem, aquilo que era de errado, aquele pensamento de fazer, seja ele qual for. E antes que alguém pense aqui que é só desejos sexuais, mas tem vários outros. Tem vários outros. Por exemplo, eu conheci um testemunho de um pastor que trabalhou em um banco e ele passava e via aquele monte de dinheiro e passava e dava o desejo, dizendo, eu vou pegar um dinheiro desse. E ele alimentou aquilo ali, alimentou, e um belo dia ele roubou do banco 30 mil reais. Um pastor, 30 mil reais. E quando ele disse que o Satanás é tão nojento, que ele disse que ele pegou aquele dinheiro e ninguém viu, num bolo de nota de 100, e ninguém viu, ele era uma pessoa de confiança, trabalhava nesse banco, e aí o que acontece? Ele foi para casa e ele disse que o remorso veio para ele, não foi no outro dia não, para você ver o que é a escravidão do pecado. O remorso não veio para ele na outra semana não. O remorso veio para ele quando ele gastou o último centavo dos 30 mil. Quando ele gastou o último centavo dos 30 mil reais, veio aquela não dormir mais, remorso, agonia, o que foi que eu fiz? E o pessoal lá, sem saber quem foi que roubou, e botaram a culpa em alguém, e aquilo pegou ele, até o ponto que ele perdeu, foi demitido da empresa, mas ele chegou lá e confessou e disse, foi eu que peguei isso aqui. Então, quando a palavra diz aqui, ó, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então, aquilo que você vê, aquilo que você pensa, aquilo que você pensa é aquilo que você faz. Vê, pensa e faz. Ninguém comete um ato pecaminoso, né, que venha destruir a vida só de olhar, não. Olha, contempla, maquina e pratica. E eu vou dar um exemplo. Lembra da história de Davi? O que foi que aconteceu com Davi? Davi vai para a sua sacada do seu palácio, quando olha, vê uma mulher linda, bonita e maravilhosa, né, tomando um banho nua. E aí Davi olha, talvez se ele tivesse lutado com o seu desejo carnal e corrido e não vou mais olhar, mas não, ele contempla mais. Aí eu fico me perguntando quantas e quantas vezes ele não foi ver aquela cena, quantas e quantas vezes ele não foi assistir, né, aquele seriado até ter o contato com aquela mulher, até maquinar a morte do marido dela, até trazer a destruição para dentro da casa dele, que ele teve a vida inteira de destruição. A espada não se apartou da casa dele por conta desse pecado. Deus perdoou, e Deus perdoa 70 vezes 7, irmãos. Mas a condenação é a consequência do mal, a consequência de fazer o que é errado, de continuar na prática do que é errado e trazer aquela dificuldade para a sua vida inteira. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, vai dizer, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidades sexuais, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já o fiz, aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. E eu reitero, quando está falando de reino de Deus, está falando do agora também, porque para mim o reino de Deus começou há 14 anos atrás, quando eu aceitei Jesus. O reino de Deus entrou na minha casa, o reino de Deus entrou na minha família. Por isso, irmãos, cuidado. Cuidado. E aí eu vou ressaltar, como eu já falei da questão sexual, né? No caso de Davi, vou chegar aqui no versículo 20, quando ele diz aqui de Gálatas 5, ele diz idolatria. Muitas vezes nós culpamos sempre nossos irmãos, né, de adorar a imagem, e os nossos irmãos católicos, mas muitas vezes nós adoramos um carro, muitas vezes nós adoramos um templo, muitas vezes nós adoramos um púlpito.
Um púlpito de uma igreja, que uma vez eu tirei um púlpito de uma igreja e uma pessoa chegou para mim e disse que o culto perdeu sentido. Você sabe o que é alguém chegar e dizer, pastor, o culto perdeu sentido? E eu perguntei, o que foi? Eu estou em pecado, descobriram o quê? O que é que eu fiz? Me diga o que foi que eu fiz. E aí, o pecado que eu tinha cometido foi tirar o púlpito. O culto perdeu sentido por conta de um púlpito. Aí isso vem idolatria. Da idolatria passa para outra coisa aqui. Dissensões e facções. Quantas pessoas vocês que estão me ouvindo aqui não já viram aí criar problemas dentro da igreja, irmãos? Em nome de Jesus. Meu amado irmão que está me ouvindo hoje, que tem 20 anos de igreja, na mesma igreja, se você não estiver concordando com algo que está ali, você pode chegar para o seu pastor e dizer, não concordo. Mas não crie divisão, não crie facção, não queira fazer o papel de Deus, principalmente se seu pastor estiver errado. Porque se ele estiver errado, ele vai dar conta. Deus não está de olhos fechados. Você, meu amado irmão que está me ouvindo hoje, que está talvez agoniado com um problema na igreja, ore, peça a Deus para Deus resolver. Mas não crie confusão, não vá de um e de outro falar, porque quando você conta uma coisa para um aqui, quando chega na 10ª pessoa, o negócio já aumentou 100 vezes, e daqui a pouco tem um escândalo na igreja, daqui a pouco tem uma confusão na igreja, e daqui a pouco o culpado de 20, 30 pessoas se desviarem do evangelho é seu. A culpa é sua. Por que é sua? Porque você criou facção. Meu irmão, em todos os lugares que nós vamos é assim. Se eu participo de um clube, se eu não estou gostando daquele clube, eu vou embora. Eu vou para outro clube. Se eu participo de uma associação de futebol, onde a gente bate bola uma vez por semana, e eu não estou gostando de como está fazendo ali, eu vou para outro time. É claro que no reino de Deus eu não aconselho você a estar pulando de time em time. Eu aconselho você a obedecer o seu pastor. Eu aconselho você a estar debaixo da graça e da misericórdia, deixando Deus resolver as coisas que são de Deus. E olhe que eu tenho um pouquinho de experiência com isso, porque Deus já me mandou por umas estradas esburacadas. Deus já fez eu passar por algumas igrejas que tinham algumas dificuldades, na grande maioria das vezes, teve problemas com pastores, mas Deus resolveu. Mas tem muito problema também com ovelha rebelde, com ovelha que faz facção. Ovelha que pensa que resolve as coisas e não resolve. Cuidado com isso. Aquilo que você vê é aquilo que você pensa. E aquilo que você pensa é aquilo que você pratica. Inveja, não se inveje com ninguém. Não se embriague. Amados, aqueles que praticam essas coisas, veja a relação aqui. Pegue, coloque. Uma vez quando eu estava aqui aprendendo inglês, querendo aprender inglês, que ainda não aprendi, eu saí colando tudo que tinha aqui dentro de casa. Carla disse, ele enlouqueceu agora. Eu saí colando em todos os objetos que eu pegava, eu colava o nome em inglês. Então, colei na porta do quarto, né? A palavra porta em inglês. Colei no ar-condicionado. Quando eu ia desligar o ar-condicionado, eu via, né, o nome lá, o ar-condicionado em inglês. Saí colando por tudo, aprendi algumas palavras, depois eu desisti, não continuei. Mas isso aqui você pode colar em algum canto. Você for escovar os dentes, cola lá no espelho do seu banheiro. Se for escovar os dentes, quem pratica essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Não vão viver em paz, vão viver debaixo de jugo. Meus amados, eu já estou no 3º tópico e vou encerrar quando ele diz: mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito, para o que o Espírito deseja. Olha só, o 3º tópico. Mas quem vive com a mente voltada para o Espírito? Romanos 8:3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho. A semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Vou explicar. A lei, os profetas, né? Nós temos aí regras na Bíblia, mas a lei ela não foi suficiente. As regras, ela não é suficiente.
por mais regras, por mais cuidado. E aí uma coisa bem interessante, que as regras, os fariseus conheciam muito. Um fariseu chamado Nicodemos, ele teve uma experiência fantástica com Jesus, quando Jesus mandou ele nascer de novo. Nicodemos era um cara, um doutor na lei, um cara que era um principal lá na sinagoga. A Bíblia diz isso. E quantos principais a gente não vê hoje em dia? Quantos a gente não vê homens de boa aparência, que manejam bem a palavra, mas não vivem. Conhecem a palavra, mas não vivem. No dia do pastor, eu recebi um presente maravilhoso. O melhor presente que alguém poderia dar a um pastor. Uma irmã da igreja ligou para mim e disse: o senhor nasceu para ser pastor. Eu disse: irmã, não sabia disso não, mas obrigado. Mas aquilo me deu uma alegria tão grande, porque eu vi o reconhecimento de uma pessoa em dizer assim: o Senhor foi bênção na minha vida. O Senhor cuidou da minha família. O Senhor fez isso. O Senhor orou pela minha filha. E graças a Deus pela sua vida, pela sua existência. Irmãos, isso me deu uma alegria tão grande. Mas a alegria que eu tive foi em saber que Cristo usou esse caco de telha para abençoar alguém. Mas muitas vezes os rituais, muitas vezes as coisas que as pessoas fazem, fica só no ritual. Muitos pastores ficam só no ritual, muitos irmãos de igreja ficam só no ritual. Quando eu falo ritual, é frequência de culto, não perde um. Culto de oração, não perde um, mas não é suficiente. A graça de Cristo é o que é suficiente. Estar com o coração aberto e deixar Ele usar você é o suficiente. É Cristo, é ser cristocêntrico. É Jesus na sua vida. Creia nisso, pois por aquilo que a lei não conseguiu, Deus enviou o seu Filho. E eu já falei isso, vou falar de novo. Imagine lá no céu uma reunião. Deus, o Espírito Santo e Jesus. E Deus olha lá para baixo e diz: olha o povo como é que está. Adão pecou e aí o povo está ali, um matando o outro, o irmão matou o outro irmão. E olha o povo como está. E aí eu fico imaginando, isso é a minha mente, isso não está na Bíblia não, viu? Isso não está na Bíblia, isso é a mente do pastor Júnior, que ela é bem fértil. E aí Jesus se levanta na mesa e diz: eu vou lá, eu vou descer, eu vou nascer de uma mulher, eu vou viver com eles, eu vou sentar com eles, eu vou conversar com eles, eu vou sentir a dor deles, eu vou comer na mesa que eles comem, eu vou sentir a mágoa deles. Eles vão chegar para mim e vão sentir, vão despejar em mim a dor que eles sentem. Eles vão despejar em mim. Foi isso que aconteceu. Descarregou tudo em Jesus Cristo. Foi tudo sobre os lombos dele. Por isso que a palavra dele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você está com o fardo pesado? Hoje é o dia, hoje é a hora. Hoje é uma data histórica, online. Você conhecer a Jesus Cristo. Se você conhecer, você aceitar Jesus Cristo hoje como seu único e suficiente Salvador, aí onde você está, faça uma oração. E assim que voltar aos cultos, se você puder vir aqui, venha. Mas se você não puder vir aqui, for em outro estado, como tem gente aqui nos assistindo de Fortaleza, tem gente aqui nos assistindo de Vitória, tem gente nos assistindo aqui de São Paulo, tem gente nos assistindo aqui dos Estados Unidos. Se você quiser aceitar Jesus e não puder vir aqui nessa igreja, mas aceita aí, procure uma igreja séria, procure um pastor sério e congregue, que Deus vai te livrar da condenação. Você vai viver no Espírito e não na carne. Para encerrar essa mensagem, Romanos 8,6 diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade, a mente, as ideias da carne é te levar para a perdição. Te dão um prazer hoje enorme, maravilhoso. Um prazer gostoso. O pecado, ele é bom no sentido do prazer. Mas esse prazer passa rapidinho. Quando ele passa, ele deixa condenação, destruição nesse mundo aqui. Então, em nome de Jesus, creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador hoje.
O dia é hoje. A hora é agora. Aceite a Jesus Cristo e evite a condenação do mundo aqui e evite mais ainda a condenação eterna. Que Deus te abençoe. Cubra de graça e de misericórdia. Ore comigo nesse instante e viva debaixo da graça, debaixo da misericórdia, pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Deus meu, Rei meu, em quem eu confio, obrigado pela tua palavra que foi pregada nessa noite. Tenha misericórdia de nós, nos ajude. Abençoa aqueles que têm passado necessidade. Abençoa, Senhor, aqueles que têm passado fome. Abençoa, Senhor, aqueles que estão sendo escravizados pelo pecado. Derrama rios de bênçãos sobre as suas cabeças. Chuva de bênçãos sobre as cabeças dessas pessoas que estão, ó Pai, perdidas e sendo escravizadas no seu pecado. Ó Pai, tenha misericórdia das famílias enlutadas, das famílias em hospitais, das crianças que estão passando fome, dos enfermos. Nos ajuda a ajudá-los. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus e as santas consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre cada servo seu, espalhado por toda a face da terra. E o povo de Deus diz amém. Só mais um aviso. Estamos em uma campanha para levar 500 quilos de alimento para a Cristolândia. Alimentos, roupas e calçados. Nós queremos levar de alimentos 500 quilos. Então, nos ajude. Podemos mandar um motoqueiro em sua casa e buscar. Você pode dar uma oferta. Você pode trazer aqui na igreja. Então, em nome de Jesus, ajude, porque a Cristolândia tem ajudado muitas pessoas. Tem doado muito alimento, doado muita roupa. Então, ajude, em nome de Jesus. Fiquem na paz de Deus. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz. Nosso amigo